Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 18. Se você achou, diga amém. Mesmo assentados, mas em referência, convido você a me acompanhar na leitura. Muito bem, gostei. Tem que ser com a Bíblia. É isso aí. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, que diz assim. Estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam-lhe eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Então falou Pedro e disse: tu és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertiu-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós te pedimos que a tua palavra possa, Senhor, achar abrigo em nossos corações. Rogo, Senhor, para que o teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes de maneira que possamos compreender as verdades das tuas Escrituras, declaradas nessa noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Pergunta ao seu irmão assim: você é discípulo de Cristo? Você é discípulo de Cristo? Nós iniciamos, irmãos, uma série de mensagens falando sobre a cruz, e começamos falando sobre a cruz no Evangelho de João, capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele aponta para a cruz, falando de uma experiência lá no passado, falando da experiência da serpente, onde o povo, por causa do seu pecado, foi picado por várias serpentes danosas. E Deus orientou a Moisés a elaborar uma serpente e colocá-la na cruz, ou no madeiro, para que aquele que olhasse para a cruz, ou para a serpente, pudesse ser curado e se lembrar do seu pecado. E na conversa com Nicodemos, Jesus traz à mente de Nicodemos essa experiência, para que quando ele o visse na cruz, ele pudesse também entender qual era o propósito de Cristo, que era ser levantado, ser exaltado na sua humilhação e ser exaltado para que todo aquele que olhasse para ele na cruz pudesse também entender e ser revelado para ele a sua glória e a sua majestade. Semana passada nós falamos um pouco da loucura da cruz, a mensagem de uma loucura. Falar da cruz, irmãos, para nós parece um pouco mais fácil, mas para aqueles que estavam no primeiro século, ao ouvir a palavra cruz, era algo cotidiano, ver alguém carregando a cruz, e sabia que ao carregar a cruz, estava carregando a morte para si, pois o fim daquele que estava carregando a cruz era a morte, e uma morte trágica. Por isso, irmãos, falar de alguém pendurado na cruz como Salvador era loucura. Seria algo semelhante a falar como um Salvador que foi morto na cadeira elétrica. Talvez você andar com um pingente de cadeira elétrica hoje não seria um bom pingente de ouro para você fazer.
como também não se passava na mente, nem na cabeça daqueles, elaborar um pingente ou colocar em destaque a cruz. Porque para eles a cruz era sinal de morte, de vergonha e das piores pessoas. Mas é este evangelho que o apóstolo Paulo começa a pregar na cidade de Coríntios. E ele diz, a pregação da cruz, que era loucura para aqueles que se achavam entendidos. E aí percebemos na semana passada que a mensagem da cruz traz para nós e por nós duas mensagens. Uma mensagem de adoração àquele que se entregou por nós e uma mensagem também de evangelização para aqueles que estão atrás, aqueles que estão lá fora, mas também nos traz uma mensagem de nos rendermos a Ele e nos arrependermos do nosso pecado. Hoje nós gostaríamos de falar da mensagem da cruz, quando Cristo, na sua conversa com os 12, ao chamar os discípulos, ao chamá-los, Ele começa a indagar, quem sou eu para vocês? Talvez, irmãos, essa pergunta ela é bem crucial para os nossos dias. Hoje nós estamos vivendo um evangelho bastante místico, um evangelho bastante diversificado, mas uma coisa é interessante para nós pensarmos ainda hoje. Quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para aqueles que estão lá fora? Quem é Jesus naqueles que estão lá fora e veem nós? Situações e N situações onde nós representamos a Cristo, pois nós somos discípulos, ou pelo menos dizemos que somos. Será que as pessoas olham para você e enxergam Cristo na sua vida? Ou apenas achamos que somos tomados pelos direitos que temos e nunca perdemos o direito porque somos extremamente corretos e santos? Ou nunca perdemos para ser ninguém, por orgulho próprio e por achar que Deus é mais em nossa vida do que nos outros? Quando nós olhamos para esse texto, quando Cristo está chamando os discípulos para o seu discipulado, para serem seus discípulos, a mensagem é sofrimento e dor. Me admira, irmãos, muitas pessoas estarem servindo a Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho é uma mensagem de sofrimento, dor e glória. Mas hoje o que nós temos visto é o Evangelho desassociado do sofrimento, onde as pessoas dizem para vocês que estão a ouvir as mídias sociais, as rádios, onde você nasceu para ser cabeça. Onde as pessoas olham para você e se você está passando por uma dificuldade financeira ou até mesmo por uma dificuldade de enfermidade, olham para você e dizem, você está passando por isso porque você está em pecado. Nunca enxergam um evangelho que demonstra um sofrimento, uma morte, uma perda e, por fim, uma glória. O que eu percebo nos evangelhos, irmãos, tanto pregado por Cristo, escritos pelos evangelistas, como também pregado pelos apóstolos na igreja pós-apostólica, e como nós vemos também ao longo da história, pelos reformadores, um evangelho que demonstra sofrimento e glória. Nunca apenas momentos de abundância para nós, onde precisamos primeiro ser o cabeça e nunca passar por sofrimento, onde o sofrimento é algo colocado de lado e nunca é necessário para nós. Quando eu olho para esse texto, o chamado para o discipulado, e se você hoje é discípulo de Cristo, Cristo está dizendo para mim e para você, que precisamos sofrer. O interessante, irmãos, é que uma palavra como essa, ninguém dá glória. Diga assim para o teu irmão, Deus está te chamando para sofrer.
É difícil até dizer isso. É difícil até repetir essa frase, porque, irmãos, sofrimento é algo que nós não queremos. Se possível, nós vamos passar de largo de sofrimento. Não queremos. Queremos estar sempre por cima, queremos ser sempre os melhores. Mas ao olhar para a cruz, e ao olhar para os seus discípulos, Deus, o Cristo, deixa uma mensagem bem clara. E aí, irmãos, ao olhar para essa mensagem, nós vamos perceber quem é Cristo para nós. Ao olhar para a cruz, nós vamos ter a ideia de quem é Cristo para nós. E o Cristo, irmãos, por aí pregado, tem sido muito diferente. E também não foi diferente nos dias dos discípulos. Os discípulos olhavam para Cristo e para aquele homem que estava ali curando, pregando, multiplicando pães, dando muitas coisas, uma celebração, e as pessoas estavam procurando Cristo, mas Cristo começa a ouvir o burburinho e começa a perguntar para aqueles que estão mais próximos, porque Cristo chama os seus discípulos para estar perto dele. E ao olhar para perto dele, ele olha para os discípulos e diz assim: quem é que esse povo diz que eu sou? As respostas são variadas. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é o Messias, outros dizem que o Senhor é isso e aquilo. Mas o interesse de Cristo é olhar para os seus discípulos e dizer assim: mas quem eu sou para vocês? E o apóstolo Pedro, sempre querendo ser o mais valentão da história, o colérico da turma, responde de primeira: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo olha para aquele homem e diz assim: olha, não foste homem que te revelou isso. Mas não era tempo de ser revelado, não era tempo de mostrar para todo mundo que ele era o Messias. E não era essa a intenção, porque Cristo não queria ser rei. A expectativa judaica para o Messias era proclamar o Messias rei. Era fazer com que o Messias fosse alguém muito importante, que tivesse a sua espada desembainhada e pudesse matar o Império Romano e fizesse muitas proezas e trouxesse o judaísmo novamente para a cúpula da sociedade. Essa era a intenção, mas Cristo não queria fazer isso. Pelo contrário, Cristo estava claro na mente dele que ele iria sofrer, morrer, ser rejeitado e depois que é morto, ser ressuscitado ao terceiro dia. Ele sabia que existia um caminho doloroso para ele. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Cristo sabia, desde sempre, para onde ele ia. Ele sempre soube o caminho doloroso dele: sofrimento e glória. Um alto preço precisaria ser pago por todas as almas dos eleitos. Um alto preço precisaria ser pago para que a ira de Deus fosse aplacada. Um alto preço precisaria ser pago, e ele era o Cordeiro de Deus. Ele era o sacrifício vivo, ele era o sacrifício perfeito, ele era o Cristo, o Messias, que não veio para ser proclamado rei, não pelos homens na terra, mas para ser proclamado o sofredor. Como Isaías disse, ele era o sofredor, mas sofrendo para ser proclamado rei, acima de todos os nomes, acima de todas as coisas, para que todo joelho pudesse se dobrar perante ele, e que naquele grande dia toda a multidão, junto com todos os seres celestiais, todas as milícias dos anjos, pudessem olhar para o Cordeiro e proclamar: tu és o digno de poder, de honra, de glória, majestade. A ele sim, mas antes dessa glória precisaria sofrer. E olhar para essa mensagem, irmãos, nós temos visto um evangelho e um discipulado que não fala de sofrimento, que não fala de luta, que não fala da dor, que não fala da morte. A mensagem da cruz, irmãos, ela nos traz à tona
que precisamos negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Esse é o chamado do discipulado. É necessário perder para ganhar. Essa é a mensagem que a cruz, o Evangelho e o próprio Cristo deixou para os seus discípulos. Talvez se eu perguntasse mais uma vez, a primeira pergunta que eu fiz no início desse sermão, quem é discípulo de Cristo, talvez algumas mãos não se levantassem mais. Mas gostaria de conversar com você sobre duas coisas. Após Cristo mostrar o caminho doloroso, ele diz para os seus discípulos: digo a todos, no verso 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa mensagem da cruz, de negar a si mesmo, traz algumas vertentes, traz algumas verdades para nós. Em primeiro lugar, irmãos, é exatamente a mensagem do discipulado. Onde Cristo nos ensina e ensina aos seus discípulos a priori, e a nós, que precisamos negar as nossas próprias vidas. A mensagem da cruz de negar a si mesmo, irmãos, quando os primeiros discípulos ouviam essa mensagem, tome a sua cruz, é exatamente um caminho de morte. Como eu falei recentemente, tomar a cruz era algo visível aos olhos daqueles que estavam naquele momento. De uma vez por outra, o Império Romano crucificava alguém, e era de praxe comum que alguém estivesse com a sua cruz carregando. Portanto, irmãos, o caminho da cruz é um caminho de morte. Quando Cristo está dizendo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, Ele está dizendo, você precisa morrer. E aí, nós vamos perceber que ao longo do Evangelho, nós vamos, por exemplo, mostrar o batismo. O batismo representa um símbolo da sua morte e da sua ressurreição. O símbolo de uma morte e da ressurreição. Da sua morte para o mundo, da sua morte para os seus desejos, da sua morte para a sua vida, da sua morte para a sua vontade, para viver e ressuscitar, não mais nada disso, mas agora viver para a glória, para o dono e para aquele que te ressuscitou. Negar a si mesmo, irmãos, e tomar a sua cruz, tem sido interpretado de forma diversificada. Quando alguns querem dizer que a sua cruz é o seu vizinho, que a sua cruz é o seu trabalho, que a sua cruz é alguém doente que está na sua casa, que a sua cruz é algo que você tem que levar ao longo de uma vida. Não, a mensagem da cruz, quando falada para os primeiros discípulos, eles estavam dizendo, é a sua vida carregando para a morte. Não é nem A, nem B, nem C, nem qualquer outra coisa, luta que você venha passar, não. A sua cruz é a sua própria vida, onde você precisa entender que você precisa morrer. E para morrer, irmãos, é preciso sofrer. E sofrer significa negar a si mesmo. Negar as suas vontades. Negar o pecado. Negar, irmãos, tudo que não agrada a Deus. Desta forma, nós precisamos compreender que o discipulado, esse chamado ao sofrimento,
significa agora, a priori, que eu preciso negar as minhas próprias vontades, porque o meu desejo é ser semelhante a Cristo. Discípulo, irmãos, a palavra discípulo, traduzido de uma forma melhor do grego para nós, poderia ser aquele que está aprendendo, ou o aprendiz. Aquele que está aprendendo o ofício, e Cristo está dizendo para os seus discípulos: sejam meus aprendizes, sejam meus imitadores, sejam semelhantes a mim. E se eu vou sofrer, significa dizer que vocês irão sofrer também. Mas nós temos uma intenção de olhar para o Evangelho como uma coisa maravilhosa. E é. Porque o Evangelho também traz para você a boa nova. O Evangelho traz para você a salvação que Ele conquistou por você. Algo que você não poderia conquistar. Algo que você jamais poderia ganhar. A glória destinada para os eleitos você conquistou não por seus méritos, mas pela cruz. Só que não foi um sacrifício seu, foi um sacrifício dele. Por isso, irmãos, agora ele chama você a entender que discípulo e ser aprendiz precisa negar a si mesmo. E quando nós falarmos, irmãos, de sofrimento e negação, nós vamos começar a entender que esse chamado ao discipulado também aponta para um segundo ponto, que é um chamado à santidade. Porque à medida que eu começo a me negar e viver semelhante a Cristo, eu começo a pecar menos. Eu não vou deixar de pecar porque continuo sendo pecador. Mas quando eu começo a negar as minhas próprias vontades, o meu orgulho, o meu altruísmo, o meu ego, as minhas próprias vontades carnais, e começo agora a entronizar Cristo na minha vida e colocar a minha carne crucificada, eu começo agora a pecar menos e viver para a glória dele. Por isso que esse chamado ao discipulado e a ser semelhante a Cristo é um chamado ao sofrimento, mas também a uma santificação. Porque quando eu começo a negar a si mesmo, eu entro num processo de santificação. Mas, irmãos, por muitas vezes nós entendemos santificação como uma palavrinha muito simples. Ser santo é ser separado. Nós nos esquecemos que, para mim alcançar a santificação, muitas vezes eu esqueço a parte negativa de ser santo. Que a parte negativa de ser santo dói. Dói. E aí eu me lembro de 3 coisas que a Bíblia lança como um exemplo para nós. Um exemplo de pai, um exemplo de um ourives e um exemplo de um lavrador. Primeiro, é o exemplo do pai que ama o seu filho. E a Bíblia diz que o pai que ama o seu filho admoesta e disciplina. E a disciplina, irmãos, na vida da criança, nem sempre é boa. Mas é extremamente necessária. Desta mesma forma, irmãos, para nós alcançarmos o Evangelho da cruz, nós precisamos ser disciplinados. E Deus vai exercer sua disciplina em nós. Mas isso não é um caráter maldoso, mas por muitas vezes interpretado por nós como negativo. Mas Ele faz isso, disciplina, porque Ele ama. Eu queria que você lembrasse de quando você se converteu ao Evangelho. Quando nós nos convertemos ao Evangelho, irmãos, nós chegamos aqui cheio de carrapichos. E para ser limpo dos carrapichos, das mazelas, das coisas erradas, de tudo que a minha infância, o meu passado colocou como algo bom em nós, precisa ser purificado. E aí,
essa mensagem me lembra do ourives, que o apóstolo Pedro diz na sua carta. O apóstolo Pedro diz assim, olha, Deus irá nos provar. E ele diz, ele vai nos provar pelo fogo. Assim como o ourives, que pega uma pepita de ouro, extremamente valorosa, mas cheia de impureza. Dessa forma, o ourives lasca fogo no ouro, para que o ouro comece a derreter. E à medida que o ouro começa a derreter, ele começa a sair as impurezas daquele ouro, deixando aquele ouro limpo, puro e valioso. Por isso, irmãos, Deus permite em nossas vidas, por muitas vezes, o sofrimento, a dor, para que a nossa vontade seja desvalorizada em nós, e nós possamos entender que Ele, somente Ele, e para Ele é tudo que eu faço para a glória de Deus. E para isso, irmãos, entendermos, é muitas vezes necessário passarmos pelo vale da sombra da morte. É necessário, irmãos, passarmos pelo fogo da provação. E para alguns, irmãos, é terrível. Para outros, é horrível. Sermos provados, sermos disciplinados, irmãos, não é algo agradável, mas isso me lembra de outra coisa. Quando o próprio Cristo, no Evangelho de João, nos mostra o exemplo do avicultor, do lavrador, quando ele diz que nós precisamos estar ligados à videira verdadeira. Para frutificarmos, precisamos estar ligados a Ele, e Ele é a videira verdadeira. Mas ele fala uma informação crucial naquele texto. É que por muitas vezes, os ramos precisam ser podados. E poda, irmãos, é corte. E cortar dói. Mas, irmãos, o que eu percebo nessas três perspectivas é que, apesar do sofrimento, apesar da dor e apesar da morte, exemplificada nesses três, nós podemos perceber também um lado positivo da santificação nesses três. Porque quando Deus age dessa forma, disciplinando, com fogo das provações, ou podando-nos, Ele tem ações específicas. Deus disciplina porque ama, e a disciplina é extremamente importante para a vida da criança, para ela crescer educada. Deus limpa o ouro para que o ouro possa se tornar mais valioso. E Deus poda a videira para que a videira possa dar frutos. Deus quer, irmãos, que nós, como seus discípulos, possamos, irmãos, sim, sermos disciplinados, obedientes à sua vontade. Precisamos ser mais valorosos, valiosos, puros, sem manchas, maculados para a glória dEle. E também precisamos, irmãos, ser frutíferos. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para o chamado do discipulado, nós precisamos entender que a mensagem da cruz me chama para um discípulo, me chama para ser semelhante a Cristo, me chama para encontrar um ambiente de morte, sofrimento e entrega total. E essa chamada ao discipulado me traz a ideia da morte, porque eu preciso carregar a minha vida na cruz. Mas também me chama a ideia da santificação. Porque quando eu começo a negar a mim mesmo e as minhas próprias vontades, eu começo agora a viver para a glória dEle. E aí, irmãos, vivendo para a glória dEle, Ele vai me fazer ser um discípulo obediente, um discípulo valioso e um discípulo frutífero.
Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que muitos estão dentro das igrejas, se dizendo discípulos de Cristo, mas não são obedientes, não são puros e não são frutíferos. Nem muito menos entendem que foram chamados para sofrer. Essa é a realidade de muitas pessoas que estão dentro da igreja. É por isso, irmãos, que Cristo, ele conclui esse texto, ele vai dizendo assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida, por minha causa, esse a salvará. Como entender um evangelho, irmãos, que me ensina a perder? Como entender um evangelho que me ensina a sofrer? Como entender e aceitar o evangelho que me faz compreender essas verdades tão difíceis? Mas quando eu olho para a cruz, eu também entendo uma mensagem de salvação e de glória. A cruz aponta, irmãos, para o futuro. A cruz aponta para um momento de glória eterna. A cruz aponta, irmãos, para algo que Cristo aponta dizendo, eu vou, mas eu voltarei para buscá-los. Eu vou porque eu vou preparar lugar para vocês e não vai faltar lugar para nenhum daqueles que são meus. Eu vou e lá toda a glória será destinada para estes. Lá nós estaremos glorificando a Deus, mas nesta vida, enquanto vivemos aqui, iremos passar por provações, e Ele não quer que rejeitemos essas lutas. E esse evangelho falso que tem sido pregado por aí, irmãos, nos ensina a rejeitar as lutas, nos ensina a rejeitar o sofrimento, nos ensina a rejeitar as provações. Não, irmãos, em meio às lutas é que nós crescemos. O interessante, irmãos, que ao longo da história, quanto mais perseguiram a igreja, mais a igreja cresceu. Quanto mais a igreja é perseguida, irmãos, é o momento em que mais a igreja ora, é o momento em mais que a igreja adora, é o momento que mais a igreja é missionária, é o momento que mais a igreja glorifica, é quando nós estamos passando pela luta, é quando nós estamos passando pelo momento da glória e do sofrimento do próprio Cristo, pois Ele nos chama para esse sofrimento. E precisamos aceitar esta glória do sofrimento, irmãos. Eu me lembro, irmãos, um momento muito difícil na minha vida. De muitos que eu já passei, o último que eu passei aqui na igreja. E o interessante é que não era eu que estava sofrendo. Ao mesmo tempo, era eu que sofria. Eu não via o meu sofrimento, eu via o sofrimento no rosto da minha esposa, eu via o sofrimento no rosto da minha mãe, eu via a agonia no rosto do médico, eu via o desespero daqueles que estavam querendo me levar para fazer um exame, e cabia e não cabia, e vai dar e não vai dar, e naquele momento, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dor, e eu ali inapto, sem poder fazer nada, apenas sendo levado para cima e para baixo, eu era inundado por uma glória que dava-me paz, sem saber de onde vinha, irmãos, e que eu somente fazia, glória a Deus, porque eu sei que o que eu estou passando não é para a morte, e Deus há de me ensinar em meio às lutas. Quantos aqui já passaram pelo vale da sombra da morte, e Deus os protegeu, Deus os guardou, e que tem sido glorificado, e tem glorificado a Deus em meio às suas lutas. Nós não podemos, irmãos, passar pela cruz, olhar para a cruz, sem entender que Deus tem algo conosco em meio ao sofrimento. Por isso, não rejeite a luta, pelo contrário, glorifique, alimente esta luta, dizendo obrigado, me dá suporte, Senhor, me faz suportar essa luta, me faz, ó Deus, aguentar até onde o Senhor pode, porque o Senhor sabe até quando eu posso, mas me faz, Senhor,
entrar na tua vontade, e em meio a essa luta poder te adorar, em meio a essa luta poder te glorificar, em meio a essa luta poder falar do teu evangelho, em meio dessa luta, Senhor, fazer a tua vontade, a tua glória, e o teu nome seja glorificado através de mim. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você tem algo diferente. Mas, irmãos, infelizmente muitos que estão dentro da igreja querem viver a sua própria vontade. Não querem que em Cristo apareça, querem que Ele apareça, querem que você apareça. Por isso, irmãos, vivem cada vez num estágio de pecadores, negando a cruz. Negando a cruz. Eu queria chamar a sua atenção. Eu queria chamar a sua atenção para você negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. Morrer. Sofrer. Negando as suas próprias vontades. E se negar as suas próprias vontades é obedecer a Deus, obedeça a Deus. Se negar a sua própria vontade é se passar pela prova, entenda que Deus está fazendo você mais puro. Entenda que Deus está fazendo você mais valioso. E se é necessário podar e cortar, deixe Deus cortar. Permita Deus tirar o orgulho do teu coração. Permita Deus tirar o teu egoísmo. Permita Deus tirar os teus pecados, os teus vícios. Permita Deus tirar, tocar onde por muitas vezes você não mostra para ninguém. Mas eu quero dizer para você que Deus conhece. Deus sabe. Por mais que você esteja fazendo às claras, ou por mais que você esteja fazendo ocultamente, Deus conhece. Você pode esconder de mim, que sou seu pastor, você pode esconder da liderança, mas de Deus você não esconde. Deus conhece o teu coração, Deus sabe quem você é, e Ele tem chamado você para ser discípulo. Para ser discípulo. E ser discípulo, irmãos, não é tão fácil quanto parece. Ser discípulo não é só vir à igreja de domingo a domingo. Ser discípulo, irmãos, não é só dizimar. Ser discípulo não é só cantar aqui na frente. Ser discípulo é uma vida inteira, negando a si mesmo o seu pecado, testemunhando de Cristo lá fora, não vivendo as suas próprias vontades, mas vivendo para a glória dEle, e aí oferecer a sua vida como serviço a Ele. E aqui é o último ponto que eu gostaria de mostrar para você. Deus nos chama para ser discípulos, um discípulo sofredor. Deus nos chama para ser santos, mas também Deus nos chama para sermos servos. Ao exemplo do próprio Cristo, Ele sabia o que iria fazer. Ele não foi empurrado por ninguém. Ele se ofereceu. Ele foi o servo sofredor. Quando nós compreendemos a vontade e deixamos de fazer as nossas próprias vontades, nós apenas nos dispomos e servimos a Deus. Fazemos para Ele. E o serviço, irmãos, na maioria das vezes, não é ser servido, é fazer. Fazer para o próximo, fazer na igreja. Às vezes, irmãos, em meio a um ambiente ou a uma situação inesperada, você perder por causa de Cristo, sabendo que amanhã você poderá ganhar.
Mas pastor, é meu direito. Esse é o direito, mas sirva. Faça. Porque no momento que você faz, você não está fazendo por sua própria vontade. Você está negando a sua vontade. E você está fazendo para a glória de Cristo. Quando nós compreendemos essa mensagem, nós nos tornamos discípulos de Cristo. Eu concluo essa mensagem perguntando a você a primeira pergunta. Você é discípulo de Cristo?